como eu conquistei 12 aprovações em concursos públicos trabalhando e sendo mãe. Você quer saber? Fica comigo! Eu me chamo Priscila Lacerda e sou especialista em técnicas de estudo para concurso e produtividade. E tô aqui para te ajudar a deixar de ser um concurseiro comum para se tornar um concurseiro de alto nível. Vai ser muito incrível e eu vou te contar como que eu também consegui fazer essa transição hoje, tá bom? Então, se você ainda não conhece o canal, já se inscreve, já deixa a sua curtida aqui, porque o conteúdo vai ser para te inspirar, para você ver que você também dá conta, tá bom? Então, vamos lá. Eu comecei odiando o mundo dos concursos. É uma história de amor e ódio, né? A linha é muito tênue, é engraçado. O que acontecia? Quando eu era jovem, adolescente, estava ali naquela fase de nível médio, de pensar em qual faculdade ia fazer, até mesmo depois, dentro da faculdade já, os meus pais, os dois, são concursados. E o concurso mudou a vida deles, eles vieram da roça, eles passaram muita necessidade, eles tiveram muita dificuldade. E o concurso público, assim, salvou eles, foi a oportunidade da vida deles e foi excelente. Só que eles queriam que eu fizesse aquilo, só que às vezes era passado de uma forma um pouco dura. Tipo, vai fazer concurso, é a única salvação, é a única forma, é a única opção. E acabava que toda vez que entrava em assunto de concurso aqui na minha família, era um assunto tenso, o negócio ficava feio, ficava meio bravo. E qual a experiência que eu tinha? Meu pai contava que pra ele passar, ele estudava assim até passar mal. Ele estudava com o pé na água fria pra ele não dormir, vomitava de tanto estudar. Então assim, ele me contava muito o sacrifício que foi pra ele. E hoje eu entendo que esse sacrifício pra ele foi realmente necessário, porque ele não teve uma base escolar boa, ele teve que vencer muitas dificuldades de vida em um período curto pra passar num concurso, né? E aí eu sei que eu ouvia aquelas dificuldades que ele tinha e eu ficava assustada, ai meu Deus, isso parece muito difícil, não vale a pena esse sacrifício todo só pra eu ter um emprego, tipo, como assim? Eu não entendi, eu também era imatura, eu era jovem ainda, né? E aí a gente não entende tudo. Eu sei que eu odiava, depois chegou uma época, nem começa a falar de concurso público, eu não quero nem saber, não quero nem ouvir. Eu sei que foi esse ranço que eu criei pra concurso público. Já aconteceu com você? Você já teve esse ranço também, assim, de odiar concurso com todo o seu coração? Me conta aqui que eu quero saber também como foi pra você. Enfim, a vida passou, eu entrei na faculdade de graduação em engenharia, fiz na Universidade Federal aqui de Brasília, UNB. Terminei a graduação, tava ali no final da graduação e o que aconteceu? Eu já tinha trabalhado como empreendedora, eu fui diretora da Mary Kay, consegui ótimos resultados, montei equipe, tava tendo ótimos ganhos, mas em dado momento eu tinha que fazer TCC, tinha que fazer estágio e ficou apertado, ficou difícil fazer tudo. Eu sei que eu tive que abrir mão de algo, porque eu fazia coisa demais naquela época. Não mudou muito hoje em dia, não, mas eu fazia muita coisa. E aí eu tive que abrir mão da Mary Kay, fui fazer meu TCC, consegui um estágio na Emater, que é um órgão público. Gostei muito do que eu tava vivenciando lá e tudo mais. E aí nessa época eu também estudava já bastante sobre organização, sobre produtividade e até pra me organizar no TCC, pra me organizar com as demandas que eu tinha do estágio, com as demandas que eu ainda tinha que entregar da faculdade, eu pesquisava e estudava sobre organização. E aí, eu fui pesquisar sobre o Evernote. Não sei se você conhece, se você não conhece ou quiser conhecer, eu gravo um vídeo pra você também conhecer. Me conta se você quer saber sobre isso. Eu fui conhecer o Evernote. E aí eu fui pesquisar no YouTube, Evernote, como é que funciona, pra que serve, como é que eu posso usar e tal. E eu encontrei um curso gratuito, completíssimo, maravilhoso, que está fora do ar hoje em dia. Isso era ano de 2013, 2015, acho que era 2015, se eu não me engano. Era 2015 e aí, nesse vídeo
nesse curso. O curso era de quem? Nada mais, nada menos, era do senhor Fernando Mesquita. Acredito que você, concurseiro deste Brasil, talvez já tenha pelo menos ouvido falar do Fernando, ou talvez você conheça mesmo ele, mas eu conheci esse curso do Fernando. E nesse curso do Fernando, que ele explicava tudo do Evernote, que era uma ferramenta de produtividade que eu tava pesquisando, ele comentou que ele era concursado, que ele ensinava as pessoas a passarem em concurso público, comentou do blog dele, que na época era o blog do FM, ainda não tinha vídeo no YouTube, não tinha canal forte no YouTube, ainda era tudo texto, né, em blog. E aí eu fui lá nesse blog dele, ele falava coisas sobre aprendizagem acelerada, que tinha como você passar sem morrer de estudar, tinha como você passar de formas mais inteligentes, mais estratégicas. E isso tudo foi me mostrando uma nova possibilidade do mundo dos concursos que eu não conhecia. Meus pais tinham me apresentado uma forma de entrar no mundo dos concursos que pra mim parecia muito dolorosa, muito difícil, muito impossível. E o Fernando me mostrava outra forma. Uma forma estratégica, mais leve, mais interessante. E isso foi me dando abertura pro mundo dos concursos. E aí eu comecei, como ele era a única pessoa que eu conhecia mesmo de concurso, e eu gostei bastante da didática, da abordagem, da forma que ele estava me apresentando, que era totalmente diferente do que eu conhecia, eu consumi todo o blog dele, o blog inteiro, eu li o blog todo mesmo, e ainda fiquei interessada em me aprofundar mais, porque num blog, num conteúdo de YouTube, num conteúdo de Instagram, é natural que o conteúdo fique disperso, fica meio bagunçado. Por mais que você assista tudo, você não tem a capacidade de conectar todos os pontos e personalizar aquilo pra você, né? Então, eu ainda fiquei sentindo falta. Fui fazer um curso dele, tinha um curso chamado Primeiros Passos. E aí fiz esse curso, tinha lá Turma Elite STJ, Turma Elite Câmara dos Deputados, Turma Elite TCU, eu sei que eu saí me inscrevendo, curso de mapas mentais, eu saí me inscrevendo em todos os cursos do Fernando, todos assim. E eu era aquela aluna empenhada, eu tava realmente mudando ali minha cabeça com isso, com esse novo conhecimento, tava fazendo um boom assim, né, na minha cabeça. Eu mandava e-mail todo dia, eu perguntava muita coisa, eu ficava cheia de dúvidas. Um desses cursos tinha um encontro de videochamada, então ele me conheceu por videochamada, além de eu demandar bastante ele por e-mail e tal. Então foi uma época bem disruptiva pra mim, porque eu consegui ali, no finalzinho da graduação, me interessar para concurso público. Então eu abri essa porta, eu estudei ali uns 3 meses seguindo à risca as orientações do Fernando. E aí eu vi, cara, isso aqui é legal, isso aqui funciona, eu tô vendo resultado, tô vendo que tá caminhando. Foi ali quando eu fiz minha primeiríssima prova da vida, a primeira prova que eu me inscrevi, que eu fui lá fazer, foi do TCU, né? Mas não tinha nem noção do nível daquela prova, na verdade. Mas eu comecei, né? E aí, ao mesmo tempo que eu achei, que eu me abri pra concurso, então aquele ódio que eu sentia parou, eu comecei a também ver que era uma oportunidade que era muito definitiva na minha vida. E que eu queria aproveitar, o próprio Fernando falava disso no blog dele também, então ele também me incentivou nesse aspecto de que antes de estudar para concurso, quem tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, viver um tempo fora, vai te fazer bem, vai fazer você crescer, amadurecer e tal. E depois você voltar do intercâmbio, você estuda para concurso, que foi exatamente essa trajetória que o Fernando fez. E aí eu comecei a pensar nisso também, poxa, eu ainda tô solteira, eu ainda não tenho que sustentar ninguém, eu só tenho que cuidar de mim, eu só tenho que me virar. Então, eu gosto de concurso, é uma possibilidade pra mim, mas deixa eu deixar essa possibilidade mais pra frente e aproveitar enquanto eu não tenho tantas responsabilidades pra fazer um intercâmbio, pra fazer uma viagem fora. E aí eu fui tentar me organizar, fazer uma viagem fora, meu sonho era ir pra Austrália e tal, queria aprender inglês lá, às vezes até trabalhar como engenheiro, porque lá tinha muita oportunidade pra engenheiros florestais, que é a minha especialidade. E aí, eu sei que no fim das contas eu tava me preparando, tava indo assim, movimentando e pá, a vida mudou de novo. Eu conheci o meu marido, conheci o meu esposo e aí a gente mudou os planos, resolvemos nos casar e aí, nesse momento, voltou, dei os passos pra trás na questão do intercâmbio. E ali a sementinha do concurso ficou congelada, ela não brotou instantaneamente, foi engraçado, ela não foi tão instantânea. Eu fiquei ali, recém-casada,
Eu tava sem trabalhar no momento, meu esposo tava de Uber, logo veio o Miguel, então minha ideia era cuidar do meu filho, cuidar da casa, cuidar da família, não tava com pressa de voltar a trabalhar. Até porque meu esposo tava de Uber, a princípio ele tava indo bem. Só que o que aconteceu? No meio disso tudo, ainda surgiu quando eu tava grávida, meu filho ainda não tinha nascido, surgiu uma vaga de trabalho com o Fernando Mesquita. Lembra que eu trabalhei com ele, que eu conheci ele lá em 2015, o curso dele, um monte de coisa, em 2016 sumi, acabou a história de concurso, parei de aparecer ali pra ele nos cursos. Quando foi 2017 surgiu essa vaga pra trabalhar com ele, eu me inscrevi na vaga pra ser suporte, pra responder os alunos, tinha que ser alguém que entendia dos cursos dele. Cara, eu entendia muito dos cursos dele, né? Aquela vaga era perfeita pra mim, era pra trabalhar de home office à distância, então eu ia poder cuidar do meu filho e continuar trabalhando. Enfim, foi a oportunidade da minha vida, foi sensacional. E eu me inscrevi, tinham praticamente 100 inscritos naquele processo seletivo, ele contou depois, e eu fui a escolhida. Eu fiz o processo, mandei todas as etapas, os áudios, o vídeo, o texto, tudo que fazia parte lá da seleção. E eu fui convidada para trabalhar com ele, trabalhei com ele anos, trabalho até hoje, na verdade, de forma indireta, a gente trabalha junto até hoje, mas trabalhei com ele diretamente ali em 2017, comecei me concentrando no trabalho, focando, revendo os vídeos dele, dando suporte pros alunos, me acostumando com toda a rotina e tal. E quando foi um tempo depois, ainda, meu filho chegou a nascer, meu filho já estava um pouquinho maior, com alguns meses de vida, foi aí que eu cheguei aquele dia que eu decidi estudar. Porque até então eu tava trabalhando com o Fernando, mas eu não tava estudando, eu tava só trabalhando com o Fernando. Mesmo sendo no nicho de concurso, no mundo de concurso, ainda não era... eu ainda não tinha começado o meu estudo pessoal, né? E aí, o que houve? Teve um dia... Presta atenção. Teve um dia que o meu esposo tava de Uber, ele trabalhava de Uber, ele tava trabalhando até tarde e o pneu furou. Ai, mas já era tarde, não tinha nada aberto pra resolver o problema do pneu dele. Não sei, acho que não tinha step, ou já tinha sido o step que furou, não lembro mais detalhe dessa parte de logística. Eu sei que aí ele teve que ligar no seguro, o seguro ia lá ajudar ele, levar ele de guincho pra algum lugar pra consertar. Só que já era meio alta hora da noite, e aí o guincho ia demorar, e aí ele tinha que ficar lá num lugar perigoso, esperando, e eu tava em casa sozinha, de noite, com meu filho pequeno, e aí cara, que coisa, que situação, tipo, perigoso meu esposo lá, eu tô aqui, perigoso também, e a nossa vida não vai mudar, e eu preciso fazer alguma coisa pra gente mudar a nossa vida. Porque só contar com o Uber, só contar com o esforço que o meu esposo não tá dando, eu preciso fazer algo, eu preciso me movimentar. E o que eu posso fazer? Eu posso dar pra concurso. Porque eu tenho a faca, que é a técnica de estudo, eu tava sabendo direitinho as técnicas pra estudar de acordo com o Fernando ensinava. E eu tinha o queijo, eu tinha tempo pra estudar, eu podia estudar mesmo com meu filho pequeno, eu podia estudar em casa, não tinha que sair de casa pra estudar. Eu tinha materiais de estudo lá de 2015, tava um pouco desatualizado, mas eu tinha materiais de estudo. Então assim, eu falei, cara, eu tenho a faca e o queijo na mão e é isso que eu vou fazer. Não dá pra eu procurar um outro trabalho fora, porque eu não tenho com quem deixar meu filho e eu quero ficar com o meu filho. Não tenho melhor solução. A melhor solução é eu continuar trabalhando com o Fernando, que é em casa, e eu começar a estudar, que é em casa também. É isso que eu vou fazer. Então foi nesse dia, por causa da necessidade, por causa do perrengue do meu esposo, que me caiu a ficha de que, cara, eu quero mais, a gente precisa mais da vida, a gente precisa de mais conforto, a gente não precisa passar por esse tipo de perrengue, que eu virei e falei que, eu quero estudar pra concurso, agora eu vou, né? Esse é o meu momento. Então foi nessa hora, acho que meu filho tinha alguns meses de vida, que eu virei a chavinha e comecei a estudar. Comecei a estudar pouquíssimo, por quê? Tinha que dividir o meu tempo entre trabalhar, cuidar da casa, cuidar do meu filho recém-nascido, que ainda demandava muito, dormir, porque filho recém-nascido demanda a gente de madrugada, então você não dorme direito. Então quando ele vai dormir, você vai dormir também, não necessariamente ficar acordado o tempo todo, né? Então foi bem turbulento e eu consegui estudar 1 hora por dia. Eu decidi que era melhor eu estudar 1 hora por dia, enquanto meu filho estava pequeno, até ele poder ir pra creche, do que eu ficar
anos sem estudar nada, esperar ele pra creche pra aí eu começar a estudar minhas 4 horas líquidas, 5 horas líquidas, entende? Eu parei e pensei assim, se eu estudar 1 hora por dia, no final do ano eu vou ter 365 horas de estudo, que é maior do que 0. É maior do que se eu esperar ele poder ir pra creche, né? E, gente, essa foi uma decisão muito certeira que eu fiz, eu não me arrependo, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Só que aí, observa comigo, eu comecei a estudar para concurso querendo mudar minha vida, da minha família, só que eu também queria muito me tornar mentora, me tornar professora, assim como a minha vida tinha sido muito impactada, altas fichas, né, aconteceram, várias decisões eu tomei por causa da influência do meu mentor, que foi o Fernando, eu também queria ter esse papel de relevância, de influenciar, de poder ajudar outras pessoas. Eu sempre tive isso no meu coração, na verdade. Eu falava assim, com o que eu queria trabalhar? Eu queria trabalhar com algo onde eu ajudasse as pessoas a vencerem um desafio que eu mesma venci. Era isso que estava escrito em alguns cadernos meus de vocacional, né? De conhecimento vocacional. E era isso. Eu olhei, cara, então o desafio que eu vou vencer é o concurso e eu vou ensinar outras pessoas a vencerem esse desafio também. E isso foi logo no início do meu estudo. Então eu já comecei estudando, já pensando em ser aprovada no concurso e já pensando em ensinar outras pessoas a serem aprovadas também, entende? Isso fez toda a diferença na minha trajetória, porque eu não estava só preocupada com a minha aprovação, eu estava preocupada em construir um método, um passo a passo que fosse replicável, que funcionasse para o maior número de pessoas possível, para que essas pessoas também conquistassem o sonho delas de serem aprovadas. Eu não queria realizar só o meu sonho de ser aprovado, eu queria realizar o sonho de muitas pessoas sendo aprovadas. E isso foi muito legal, foi muito bom. Por quê? Porque eu fui me aprofundando em cada vez mais sobre técnicas de estudo, sobre a forma que o cérebro aprende, sobre neuroaprendizagem, sobre todas essas áreas, motivação, disciplina, inteligência emocional, amadurecimento, produtividade, organização, disciplina mesmo, né? Aquele foco que você tem que ter, concentração, qualidades de resumos, atendimentos individuais, como que eles funcionam também. Então eu fui pegando todos esses pilares e durante o meu estudo de matérias para concurso eu também fui tendo esse estudo desses conteúdos. Por quê? Porque eles iriam me ajudar no momento futuro, quando eu fosse ser sua mentora, como eu posso estar aqui sendo hoje, tá certo? Então, esse foi um grande diferencial na minha trajetória, que eu já estudava, eu procurava analisar aquilo que eu estava fazendo, eu corrigia, eu validava, eu colocava em forma de método, em forma de passo a passo, eu procurava criar uma cronologia e foi disso tudo. Fazendo isso, eu fui construindo o meu método, chamado O Estudo em Camadas, sensacional, super validado, que já aprovou dezenas de alunos dos mais diversos concursos. E também fui construindo as minhas aprovações. E foi muito bom porque a cada prova que eu fazia, a cada aprovação que eu conquistava, eu ia percebendo o quanto o meu método estava ficando redondinho, estava ficando encaixado e útil, sabe? Na minha primeira prova de concurso eu fui aprovada, dessa temporada, né? Esquece aquela temporada lá de 2015. Nessa temporada que era 2017, eu fui aprovada na primeira prova que eu fiz, que foi TRF1. Fui aprovada longe das vagas, mas eu fui aprovada. Não terminei o edital, mas a forma que eu estava estudando era de alto nível, de alta qualidade. Então eu consegui acertar tudo dos assuntos que eu estudei. Depois fui fazendo várias outras provas nessa área administrativa e cada prova eu ia sendo aprovada e melhorava a colocação. Melhorava a colocação, ficava cada vez mais perto das vagas. E era incrível, foi muito bom ter essa percepção, tá? E foi nessa história, foi nesse momento que eu conquistei minhas 12 aprovações, algumas fora das vagas, algumas muito longe, outras cada vez mais perto, foi fazendo realmente uma escadinha. E aí chegaram as minhas aprovações que foram dentro das vagas, né? Que foi a do BRB e a da PCDF. Existe uma mega história que a gente pode contar em outro vídeo. Me conta se você ficar curioso, se você achar interessante, se você quer saber como foi essa aprovação específica do BRB, essa aprovação específica da PCDF, como é que eu mudei de área, né? Eu tava na área administrativa, fui pra bancária, depois fui pra polícia, né? Em que pé estamos, como chegamos nisso tudo, eu posso te contar em outra oportunidade. Então me conta se você gostou de saber um pouquinho aqui da minha trajetória, das minhas 12 aprovações e como o método de estudos
o estudo em camadas foi lapidado a ferro e fogo, a lágrimas e testes, para que você possa já pegar esse método redondinho e economizar tempo da sua aprovação e ser aprovado muito mais rápido. Se você tá curtindo esse vídeo, para tudo, se inscreve no canal e não perca as próximas novidades. Inclusive, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, eu estou trabalhando no BRB, tá? Eu entrei como nível médio, já estou em cargo comissionado de nível superior, o salário já dobrou e estou lá aguardando, fazendo as outras etapas também da prova da PCDF, que foi um concurso mais longo da história, mais de 1000 dias para essa prova terminar e ainda não terminou. Mas é isso. Comenta algo que você quer saber, mais algum detalhe, mais alguma informação que ficou, que eu não aprofundei nesse vídeo. Conta aqui embaixo que você quer saber, que eu trago um vídeo depois te explicando e te dando mais orientações. Obrigada para você que assistiu até o final, um grande beijo e até a próxima. Tchau!